Olá, graça e paz. Hoje vamos meditar um pouquinho na vida de um homem chamado Zaqueu. Como ele era, quem ele era e o que aconteceu com ele depois que ele teve um encontro com Jesus. Eu quero, nesse primeiro momento, dizer que Zaqueu era um homem não muito bem visto pelos judeus, porque ele era cobrador de impostos. Diz o versículo de número 2: Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Como todos nós sabemos, o povo judeu estava cativo, estava sob domínio de Roma. E essa expressão maioral dos publicanos tem um significado interessante. Como coletor de impostos, para os romanos, Zaqueu tinha péssima reputação entre os judeus, já que o sistema fiscal dava margem a muitos abusos e a extorsão era frequente. Esta palavra maioral indica que Zaqueu era responsável por todos os impostos de Jericó e tinha outros publicanos sob sua responsabilidade. Ele não era bem visto, e a gente pode observar isto no texto, no versículo 7, quando, depois que Jesus chama Zaqueu para uma conversa, diz o texto no versículo 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Então a primeira coisa que a gente percebe é que Zaqueu era um homem mal visto pela sociedade israelense. Muito bem. Só que esse homem tinha um desejo, ele queria ver Jesus. Quando Jesus, diz o texto, atravessava a cidade de Jericó, versículo 1, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E este homem, Zaqueu, diz o versículo 3, que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então ele tinha uma dificuldade, ele queria ver Jesus. Agora, por que ele queria ver Jesus? Naturalmente, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus estava atravessando a cidade de Jericó e, pela narrativa bíblica, existiam muitas pessoas ao redor de Jesus. E Zaqueu fez um cálculo, ele olhou adiante e ele viu uma árvore que algumas versões bíblicas chamam-a de figueira brava. Na minha versão diz que é um sicômoro, uma árvore que tinha espinhos. E ele fez um cálculo e ele percebeu que Jesus iria passar naquela localidade. Então ele corre adiante, ele sobe nessa figueira brava porque ele queria ver Jesus. Nós não sabemos por que ele queria ver Jesus. Eu não sei, a Bíblia não fala o que estava no coração de Zaqueu, mas o fato é que ele queria ver Jesus. E ele então correu adiante, subiu nessa figueira brava, porque ele sabia que Jesus iria passar ali. Quando Jesus chega na posição, na direção daquela árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Eu quero destacar aqui a questão do interesse de Jesus em querer ser hospedado na casa de Zaqueu. Jesus é Deus, ele sabia a intenção do coração de Zaqueu, ele conhecia o coração de Zaqueu e ele sabia que Zaqueu queria vê-lo de verdade e fez aquele esforço todo, subir numa árvore, numa figueira brava, onde tinham muitos espinhos. Com certeza ele se machucou um pouquinho. E Jesus, que é Deus, viu o coração daquele homem e se compadeceu dele e chamou-o para que ele descesse. E o que Zaqueu fez?
Diz o texto que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. A Bíblia não nos diz quanto tempo Jesus ficou na casa de Zaqueu. A Bíblia não nos diz a conversa que Jesus teve com Zaqueu, mas a Bíblia traz os resultados desta conversa. Diz o texto que depois que Zaqueu ouviu ou falou, ou seja, a conversa que ele teve com Jesus fez com que ele tomasse uma postura. Diz o texto que ele se levantou, dando a ideia de que ele estava sentado, e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Esta é a declaração de Zaqueu. O que ele pretendia fazer, que a sua vida foi modificada, a sua vida foi transformada. Eu não sei o que eles conversaram, mas o teor da conversa provocou mudança na vida daquele homem. E eu quero fazer algumas considerações. Você tem ouvido falar de Jesus, com certeza. O nome Jesus, no Brasil, pelo menos, tem sido muito anunciado. Muitas igrejas evangélicas, através da mídia, através da televisão, da internet, têm falado de Jesus. Há interesse da sua parte em conhecer Jesus, em ver Jesus, como Zaqueu queria? Você tem uma análise perfeita de como é a sua vida? Quem é você? Eu quero desafiá-lo a ter um encontro com Jesus. Queira ver Jesus. Mas hoje Jesus não está fisicamente entre nós, mas Ele está espiritualmente. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Jesus está na terra. E diz a Bíblia que Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, procure estar com Jesus. Entre no seu quarto, ou procure um cristão evangélico e procure saber de Jesus. Eu tenho certeza que um cristão vai falar para você quem é Jesus. Tenha uma conversa com Jesus. Converse com Jesus e Ele vai transformar a sua vida. Assim como transformou a vida de Zaqueu. Zaqueu toma uma decisão. Ele chama Jesus de Senhor. A gente vê aqui algo mudou. Ele chama Jesus de Senhor e se coloca como servo e dizendo que vai ter uma postura diferente. Ele vai devolver tudo aquilo que ele tinha roubado, tudo aquilo que ele tinha feito de coisa errada. E ele então diz que vai repartir, vai dar aos pobres a metade dos seus bens e vai restituir, caso tenha defraudado alguém, 4 vezes mais. E aí Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meu querido amigo, você que ainda não tem Jesus, deseje ter Jesus na sua vida. Converse com Jesus. Eu tenho certeza que a partir do momento que você conversar com Jesus, Ele vai transformar a sua vida. Ele vai mudar a sua vida. Você vai ter uma vida transformada. E para você, meu querido irmão em Cristo Jesus, permita-se ser porta-voz de Jesus. Transmita Jesus às pessoas que estão precisando ser transformados pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus. E você vai perceber e você pode ouvir a grande bênção, a grande mensagem de que houve pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo através da sua vida, através do seu testemunho. Porque, diz o texto, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Existem muitas pessoas perdidas que estão precisando de rumo, de direção. E nós, a Igreja de Cristo, podemos ser essa bússola, essa orientação para essas pessoas, a fim de que elas tenham suas vidas transformadas, assim como Zaqueu teve. Amém? Esta é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você nesta data. Gostaria de pedir você para se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu,
tocar no sininho para receber as notificações, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, a fim de que eles também sejam abençoados em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Graça e paz.